receita pede um fio fingering, DK, worsted e você não faz ideia do que se trata, hoje eu vou te apresentar as espessuras dos fios e como identificá-las. Eu sou Francine Lacerda e esse é o Nas Agulhas da Fran, um lugar para compartilhar o que eu ando tricotando e o que vem junto, histórias, emoções, fios e inspirações. Sinta-se em casa, pegue a sua xícara de chá e vem tricotar comigo. E falando em xícara de chá, eu acabo de criar canecas com estampas exclusivas criadas por mim. São 7 estampas criadas em aquarela e guache. Visite o site e escolha a sua favorita. Vocês pediram para falar sobre fios e como escolher o melhor para cada projeto. Farei uma série de vídeos falando sobre isso e hoje eu vou começar pela espessura. Como identificar e calcular a espessura dos fios. E vamos usar o método Wrap per Inch. Vem comigo! Wrap per Inch ou voltas por polegada é uma técnica simples e usada para identificar a espessura dos fios. Ela começou a ser usada por tecelãs porque elas precisavam saber essa espessura do fio para saber como seria o resultado da peça e também quais acessórios usar. E a técnica é muito simples, é realmente voltas do fio em algum objeto que tenha 1 inch, que é 1 polegada ou 2,5 centímetros. Identificar a espessura do fio é muito importante para a gente garantir a qualidade e também o caimento da nossa peça. Se uma receita pede determinada espessura de um fio, você deve seguir aquela espessura ou senão você vai ter que fazer alguns cálculos e adaptações para fazer essa mudança. Então, saber qual é a espessura do fio nos ajuda muito para garantir o resultado da peça. Aqui no Brasil, eu tenho percebido uma tendência a falar muito sobre o tex do fio e não tanto essa técnica de voltas por polegada. Mas o tex, ele considera só o peso do fio e não a densidade. Eu vou fazer um vídeo mais para frente só falando sobre densidade, porque tem fios que têm a mesma espessura, mas tem pesos diferentes. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Esses 2 novelos são de fios que são worsted, só que um pesa muito mais do que o outro. Por quê? Por causa da densidade do fio. Esse fio ele é mais pesado do que o outro porque ele tem mais densidade, a fibra está mais densa, mais junta, então tem mais fibra por centímetro, por metro, então ele vai ser mais pesado do que esse aqui, que é uma torção bem mais aberta e muito mais leve. Então vocês podem até ver pelo tamanho dos novelos. Os dois têm 100 gramas, só que um tem muito mais metragem do que o outro. Então eu vou falar sobre esse peso, sobre essa densidade num outro vídeo. Mas exemplificando assim, só para vocês entenderem, o tex não é tão eficiente e confiável quanto essa técnica que eu vou te explicar hoje. E quais as vantagens da gente descobrir a espessura do fio e usar essa técnica de voltas por polegada? Identificar a espessura do fio nos ajuda quando a gente tá com novelos assim sem o rótulo, a gente não tem mais as informações sobre ele, a gente precisa saber qual é a espessura para usar em determinada receita. E ajuda também nas substituições de fios. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui mais para frente, até de receitas que usam combinação de 2 ou mais fios e como a gente identifica qual a espessura final da união desses fios. E como eu faço o teste na prática? É muito simples, você vai precisar de uma régua e o fio a ser testado. Então a gente vai pegar aqui a medida, vou começar aqui no 2 e vou até aqui o 1, que é 1 polegada. Então eu seguro o fio
e vou enrolando, começando ali no 2 ou no 2,5 centímetros, e vou enrolando sem esticar esse fio. Então, eu tenho que deixar ele bem soltinho e vou enrolando. Eu não posso deixar esse espaço que tá aparecendo aqui de régua. Então, eu vou juntando eles, mas sem apertar muito. E continuo enrolando, sem puxar. Aí, chegando ali no 1 polegada, a gente vai contar. Então, aqui, ó, comecei lá no 2 e cheguei no 1 polegada ou 2,5 centímetros. E conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltas. É o que a gente conseguiu nesse fio. Aí eu vou olhar na tabela, que é uma tabela que já tem aqui os tamanhos. Então, aqui os tipos de fio, que eles vão desde o lace, que é o mais fininho, até o jumbo, que é o mais grosso. E aqui no final vão estar quantas voltas por polegada cada fio desse tem. Então, vamos ver. Esse teve 8 voltas por polegada. Olhando na nossa tabela, a gente vê que ele é uma espessura bulky ou chunky, que é bem grossinho. Então, que vai de 7 a 8 voltas. Então, ele vai estar aqui nessa espessura mais grossa. Aí eu trouxe vários outros fios aqui, eu vou mostrar de todas as espessuras para vocês verem a diferença de um para o outro. Eu já fiz isso anteriormente para a gente não ficar perdendo muito tempo aqui enrolando, principalmente os fios mais finos, porque demora muito e é difícil até fazer a contagem, porque são muitas voltas. Então eu já escrevi aqui, fiz uma tabelinha para mostrar para vocês quantas voltas mais ou menos cada um tem. Começando pelo lace, eu trouxe esse fio aqui, o Fine Silk da Rowan. Então esse aqui é um lace. Aí eu fiz o experimento, né, na régua e deu 33 voltas por polegada. E olhando aqui na minha tabela, ele é um lace mesmo, porque é de 30 para mais voltas, é o lace. Então, esse aqui é o fio mais fininho que eu tenho. E os mohairs entram aqui também, que esse mohair aqui eu tive 38 voltas por polegada. Então, ele também entra na categoria lace. Depois a gente tem esse aqui, que é o Premium Cotton da Sweet Breeze, que é um fingering. Nesse aqui eu consegui 25 voltas por polegada. O fingering tá na nossa tabela entre 24 e 30 voltas, então ele tá ali entre um fingering, quase um sport. Esse aqui é o Viscolinen, também da Sweet Breeze, e esse é um sport. Ele tem 23 voltas por polegada. E o Sport tá entre 18 e 24 voltas. Então, ele tá ali num light sport, ele é quase um fingering. Então, quando a gente acha esses fios que estão entre ali, o limiar entre um e outro, então a gente pode fazer uma substituição, fazendo sempre a amostra, claro, para ver qual vai ser a sua tensão, mas às vezes a gente consegue usar tranquilamente, fazer essa substituição de fio, porque ele tá ali no limiar. Agora eu trouxe 3 casos aqui do DK. Eu tenho 3 fios aqui que são DK, os 3 entram na categoria, mas que eles têm características muito diferentes. Esse aqui é um fio da Cervinia, é o Sydney, e ele é um DK, ele deu 15 voltas por polegada, e ele é um fio super macio e ele é bem airado, então esse tem que cuidar muito quando for fazer a volta. Se você esticar muito, você não vai achar a espessura correta dele, tem que deixar ele bem soltinho. Então esse aqui, comparado com o braid da Sweet Breeze, que também é um DK, a gente vê uma diferença de peso, que é o que entra a densidade aqui, que eu vou falar no próximo vídeo.
Esse aqui ele é bem mais airado e leve, e esse aqui é mais pesado e denso. Então tem a ver com composição e também densidade, e isso eu vou falar um pouco mais para frente. E esse aqui da Fios da Fazenda também é um DK, esse teve 17 voltas, então ele tá ali também no limiar entre um Sport e um DK, então ele é um Light DK. Já no Worsted eu tenho o Premium Cotton da Sweet Breeze, tenho esse Malabrigo, que também os dois deram 2 voltas por polegada. E também aqui a gente consegue ver a diferença de densidade. Esse aqui parece a espessura bem maior do que esse, mas na verdade eles dão a mesma volta por polegada. E também tem uma diferença aqui de composição e que influencia no peso do fio. E tem essa lã aqui também da Sweet Breeze, que é um merino single, que também a gente comparando com esse aqui é bem parecido. E eles deram a mesma volta por polegada. Agora a gente vai pro bulk, aquele que eu já mostrei, esse aqui que também é um Malabrigo, um merino 100%, e esse aqui é o Contessa da Aslan, que é uma mistura de acrílico com alpaca. Os dois são bulk e os dois deram 8 voltas por polegada. Agora a gente vai para um super bulk. O super bulk é entre 6 e 7 voltas por polegada. Esse aqui deu 6 voltas por polegada e esse aqui foi o primeiro fio que eu fiei na roca, lá numa experiência que eu fiz no Mãos Tiqueiras, que foi uma delícia. E ele é bem grossinho, assim, é um super bulk. E a gente tem o jumbo, que é menos de 6 voltas por polegada. Aí aqui eu tenho esse aqui, que também é um Malabrigo, e esse tem uma diferença, porque ele é irregular, então ele fica grosso, fica fininho, fica grosso, fica fininho. Mas na média, ele teve 4 voltas por polegada, porque ele ocupa bastante espaço nessa parte que ele é bem grossinho. Temos aqui o fio mais grosso da minha coleção, que esse aqui é um jumbo, e esse aqui o mais fininho, que é um lace, sem contar o mohair, que ainda é mais fino do que esse aqui. E agora que vocês viram que a gente tem um fio do mais fininho até o mais grossão, é importante você saber a diferença dessas espessuras, porque elas vão afetar o caimento da peça. Então o fio, quanto mais fino, mais leve será a peça. Quanto mais grosso, mais pesada, menos caimento vai ter essa peça. Então isso é importante para a gente saber no momento que a gente está tricotando e para já ter uma previsibilidade de como vai ficar a peça pronta. Agora vamos dar uma olhada aqui em algumas receitas no Ravelry e como é importante a gente saber a espessura do fio para a gente saber como vai se comportar no nosso tricô. Então aqui eu tenho o Terrazzo Sweater da Petite Knits e aqui ela pede o fio aqui segurando juntos, então são 2 fios, é um na espessura Sport, mais um na espessura Lace e que vai dar o worsted. Aqui ele tá falando 9 wraps per inch. Na nossa tabela ele tá entre o bulk e o worsted, então é um worsted pesado. Aqui temos a tabela do Ravelry, que eu não confio muito nela, porque aqui tá dizendo que o fingering são 14 voltas por polegada. Já nessa outra tabela que eu tenho, que eu confio mais, 14 voltas por polegada é um DK, porque vai de 12 a 18. E como eu testei todos os meus fios aqui, que eu sabia qual a espessura deles, eu vi que essa tabela que eu selecionei
e que vou deixar o link aqui embaixo para vocês baixarem, ela tá muito mais correta do que essa do Ravelry. Então, 14 wraps per inch pro fingering não faz sentido. O fingering para mim aqui deu 25 voltas. Então, e o 14 voltas é 1 dk. Então, eu não confio muito nessa tabela aqui do Ravelry. Mas voltando à receita. Então, ela pediu aqui um fio sport segurado com um lace, que é o mohair. Que eu li a receita aqui em cima fala o silk mohair. Então, ela tá pegando um fio de espessura sport mais um lace, que é um mohair. Eu fiz o teste aqui com o meu sport junto com o mohair e deu 12 voltas por polegada. Ela tá pedindo aqui 9 voltas por polegada. 9 voltas e 12 voltas, que é o que eu achei aqui, os dois estão dentro do worsted, da categoria worsted. Então, eu consigo usar esses fios que eu tenho, porque tá dentro da categoria worsted. Mas o que a gente tem que ter em mente é que o dela tem 9 voltas e o meu tem 12, ou seja, os meus fios são mais leves do que o dela. Não vai ter tanta diferença porque tá dentro da categoria worsted, mas a gente tem que ter em mente que o nosso vai ser um pouco mais leve. Então, a nossa malha possivelmente vai ser um pouquinho mais aberta e mais drapeada do que a dela. Mas como tá na mesma categoria worsted, eu não vejo problema. Então, aqui tá um exemplo de como saber a espessura do fio é importante. Outro exemplo que eu trouxe aqui é do sweat sweater, que eu estou tricotando. Aqui é o caso inverso. Ela tá pedindo um DK e eu tô usando um DK com o lace, que é o mohair. E juntando os dois, eu fiz o teste do DK mais o mohair, deu 12 voltas por polegadas. E aqui tá pedindo 11 voltas por polegada usando um fio só DK. Então, eu usando o DK mais o mohair tá dentro da mesma categoria DK e deu uma volta só de diferença. Então, não tem problema de usar os dois juntos, que não vai alterar o caimento dessa receita. Então, lembre-se de sempre fazer esse teste para saber quantas voltas tem o seu fio e quantas voltas a receita está pedindo, para você saber como vai se comportar esse fio, como vai ser o caimento e o drapeado dessa malha que você vai criar. Então, se tá dentro da mesma categoria, tipo o exemplo que eu peguei ali do DK, o DK vai de 12 até 18 voltas. Então, se ele tá dentro dessa categoria e a receita tá pedindo DK, ok, você não precisa fazer substituição nenhuma, mas saiba que quanto mais perto do 18 tiver, mais drapeado ele vai ser, mais perto de 12 voltas, menos drapeado vai ser. Então, se a receita tá pedindo um fio que é 12 voltas e o seu fio é 18, saiba que o seu vai ter um pouco mais de caimento e drapeado e a trama pode ficar um pouquinho mais aberta. Mas são coisas bem sutis, não precisa se preocupar em fazer alterações no seu tricô. E fica a dica aqui de sempre fazer a amostra, mesmo que as voltas por polegada sejam muito parecidas entre fios, sempre faça a sua amostra para saber se a sua tensão vai bater com a pedida na receita, senão você vai ter que fazer alguma alteração de fio ou de agulha. Eu vou fazer vídeos falando sobre isso, como a gente faz essas alterações. Mas por enquanto, procure achar fios que tenham espessuras parecidas e bem próximas do que a receita pede. Outro ponto a observar é a densidade e peso do fio, que, como eu já falei, eu vou fazer um vídeo específico falando sobre isso, porque ele é muito importante, ele influencia muito no peso desse fio, não só na espessura, porque os fios, como eu já mostrei, podem ter a mesma
quantidade de voltas por polegada, mas se comportarem muito diferentes. Um fio mais denso, com mais fibra por centímetro, vai se comportar diferente de um fio que é mais airado e mais leve. Então isso vai afetar muito no resultado final do seu tricô. Então esse é um assunto que eu vou trazer mais para frente para ficar mais claro. Eu espero que tenha ficado claro a minha explicação e de como fazer essa medição, mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, se faltou algum detalhe que eu respondo, ou talvez até faça um outro vídeo contando mais detalhes para responder as suas dúvidas. E antes de falar como estão os meus projetos que eu estou tricotando, eu trago uma novidade. Vocês pediram e ele saiu. Vem aí um curso de top-down, onde você vai poder tricotar uma peça do início ao fim com a minha ajuda. Nós vamos fazer a peça Cauta, é uma receita gratuita que eu apresentei em 2 vídeos atrás sobre os suéteres, e você vai poder fazer essa peça junto comigo. Eu vou te ensinar todas as técnicas de como fazer esse cálculo. Ela tem uma pala circular, então ele é todo feito do top-down, de cima para baixo, na agulha circular. Então eu vou te ensinar desde como fazer uma amostra, achar a espessura do fio certo, escolher o fio para o projeto, como fazer esses cálculos da pala e de tamanho. Vou te ensinar o ponto borboleta, que é muito gracioso, e todas as técnicas necessárias para fazer o seu suéter do seu jeito, do seu tamanho. Ele vai ser totalmente online, vão ser 4 aulas aos sábados à tarde. Eu vou usar esse fio aqui na minha cauta, e se você quiser usar o mesmo fio do que eu, que é o Premium Cotton Worsted, da Sweet Breeze Yarns, você recebe 15% de desconto na compra dos fios, do kit de fios para fazer a sua cauta. As informações estão no site sweetbreezeyarns.com.br. Lá você encontra as informações e como fazer a sua inscrição. Agora eu vou te falar como andam os meus tricôs, o que eu ando tricotando. Essa semana foi muito corrida, eu não consegui tricotar muito, então o meu foco todo foi no meu Bauer Sweater, que eu tô fazendo um teste knit para Cris Bertolucci, e o lançamento tá para ser no dia 15, então eu tenho que correr para terminar essa peça antes do lançamento. Não consegui andar o tanto que eu queria, porque eu já queria separar as mangas essa semana, mas não consegui, mas eu vou mostrar o que eu já consegui tricotar. Aqui tá o Bauer, ele tem essa amarração no decote, super charmosa, e aqui a construção contíguos, que vem aqui no ombro e já constrói a manga. Então eu tô aqui na fase da manga. Consegui andar esse tanto, eu tô na metade da construção da manga e espero terminar essa peça até o dia 15. Torçam por mim. Tá sendo uma delícia tricotar essa peça. Eu tô usando o braid, que é da Sweet Breeze. A receita pedia um fio Sport com agulha 13,5. Só que a tensão da Cris, ela é muito mais solta do que a minha. Então eu cheguei na tensão que ela pedia, subindo um pouquinho a espessura do fio. Então esse aqui é um DK Light. A agulha 4 subi um pouquinho também para conseguir a tensão, porque o meu ponto ele é mais justinho. Então eu subi um pouco a espessura do fio e um pouquinho a espessura da agulha e consegui a tensão certinho. Então por isso que é importante fazer a amostra antes de começar e fazer essas adaptações para achar a tensão que a receita pede, porque aí não vai ter surpresa de tamanho e de caimento. Não consegui mexer nos outros projetos que eu tô fazendo, que é o Sweet Sweater e o Valência. Então eles ficaram quietinhos essa semana, mas vamos ver se semana que vem
eu consigo pegá-los e andar um pouquinho com eles também. Mas no momento o Bauer realmente é a prioridade, porque eu quero acabar antes do dia 15. E no momento Sweet Breeze de hoje, eu trouxe essa cor aqui, que é a Graceful, da coleção Luminous Heart. Então aqui a gente consegue ver ela nas várias bases. Vocês pediram também para eu fazer um vídeo falando sobre a composição e também o caimento desses fios, também já está na lista para eu fazer. Mas aqui vocês conseguem ver a diferença de cores no Premium Cotton Worsted e também no Premium Linen. Dá para ver que a cor se comporta diferente dependendo da base. Aí aqui eu tenho no Braid e no Linen Twist. E aqui no Premium Cotton e no Viscolinen. Essa é uma cor cheia de speckles, bem colorido, bem alegre e bem vibrante. Espero que você tenha gostado de aprender essa técnica e um pouco mais sobre a espessura dos fios. Espero também ter trazido um pouco mais de confiança para você na hora de escolher os seus fios. Saber identificar a espessura do fio nos dá mais liberdade e confiança para escolher o fio certo para o nosso projeto, para fazer substituições e também traz mais criatividade para o nosso processo. Espero que você tenha gostado desse episódio, aprendido algo novo. Deixe o seu like, compartilhe, comente, se inscreva no canal para receber a notificação sobre os próximos vídeos. E me siga no Instagram, @sweetbreezeyarns. Deixe o seu comentário e vamos continuar esse bate-papo sobre fios e tricô. Semana que vem tem mais. Tchau!